Em alguns momentos do ministério terreno de Jesus, ele pediu aos seus discípulos que guardassem segredo de algumas coisas que eles tinham ouvido ou então visto. Mas como assim? Guardar segredo do quê? E por que guardar segredo? Acompanhe esse vídeo até o final. Tenho certeza que também será importante para a sua vida de fé, para o seu crescimento em Cristo. Afinal de contas, qual é esse segredo de Jesus? Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Mangold e no vídeo de hoje nós vamos refletir, vamos estudar o segredo de Jesus. Bem, todas as vezes que Jesus falava sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, a necessidade do seu sacrifício, ele sempre falava em particular com os seus discípulos. Jesus não falava assim abertamente sobre esse assunto para todas as pessoas, em público, mas sempre de maneira reservada aos seus discípulos. E Jesus também pedia que os seus discípulos guardassem esse segredo, não contassem isso a ninguém. Jesus estava assim preparando os seus discípulos para os eventos futuros, aí, o seu sofrimento, a sua morte, mas também a sua ressurreição. Vamos olhar alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Marcos 8, versículo 31. Então começou a ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Percebam que nesse trecho vemos que Jesus está falando só com seus discípulos, de maneira reservada. Marcos 9, 31. Porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e os matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Novamente, aqui Jesus está falando somente com os seus discípulos, de maneira reservada, particular, e não em público, no meio de uma multidão. Marcos 10, 32 a 34. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. De novo aqui, de maneira reservada, em particular, Jesus revelou essas coisas aos seus discípulos. Mateus 16, verso 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Guardassem segredos sobre isso. Nós vemos aqui e em outras passagens que Jesus não permitia que as pessoas publicassem abertamente que ele era o Cristo, que ele era o Messias prometido, o Salvador. Marcos 3, 11 e 12. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Jesus não queria que todos soubessem que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador prometido. E ele não permitia que os espíritos imundos, os demônios, publicassem abertamente que ele era o Filho de Deus. Marcos 8, 29 e 30. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus
de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus queria que guardassem segredo. Não contem a ninguém que eu sou o Cristo, o Salvador prometido, o Messias. Marcos capítulo 9, verso 9. Após a transfiguração de Jesus, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Jesus novamente aqui pediu segredo. Não revelem as coisas que vocês viram. Somente quando Jesus respondeu ao sumo sacerdote, pouco antes da sua crucificação, ele afirmou publicamente ser o Cristo, ser o Messias. Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Mas por que tanto segredo em volta da figura de Jesus como Cristo, como Messias, o Salvador prometido? Por que Jesus queria que seus discípulos não comentassem com ninguém sobre isso? Por que Jesus não permitia que os demônios expusessem assim publicamente ele como Cristo, Filho de Deus, o Salvador? Havia na ideia popular judaica daquela época um conceito de Messias como sendo um rei, um governador, um político. E a ideia geral da nação, popular da nação, era de que quando o Messias viesse, ele iria restaurar o trono de Davi, ou seja, o Messias se assentaria num trono físico, político e reinaria, assim como reinou Davi. A esperança popular da nação era de que o Messias os libertaria do jugo romano, que os dominava, que cobrava impostos do povo, e o povo queria então ser livre novamente. E via no Messias essa esperança de liberdade política. Imaginem o que aconteceria se todas as pessoas soubessem publicamente que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Ora, certamente todo o povo iria proteger o seu rei. Colocariam Jesus sentado num trono físico, político, e protegeriam o seu rei contra qualquer ataque dos romanos. Tentariam proteger Jesus, assim como Pedro tentou proteger Jesus quando os soldados romanos vieram para prendê-lo, e Pedro então cortou a orelha de um soldado com uma espada. Certamente, Jesus não seria crucificado, Jesus não seria sacrificado na cruz como ele foi, e nós ainda estaríamos presos em nossos pecados. Por isso que quando Jesus falava com seus discípulos sobre a necessidade do seu sofrimento, da sua morte, mas também da sua ressurreição, ele falava em particular e pedia que os discípulos guardassem segredo disso. Era necessário que assim acontecesse. Ele precisava passar por esse sofrimento, por essa morte e por essa ressurreição. Jesus assim apresentou aos seus discípulos um conceito de Messias diferente. Um Messias que é rei, sim, mas cujo reino não é desse mundo. Um Messias que não seria protegido pelos seus súditos. Os seus súditos não iriam salvá-lo. Bem pelo contrário, o próprio rei, o Messias, salvaria todo o seu povo dos seus pecados, da morte eterna, da condenação eterna. Por isso, naquele momento, era extremamente importante que os discípulos guardassem segredo sobre isso, que Jesus era o Messias, o Salvador prometido. Após a morte e ressurreição de Jesus, esse segredo messiânico de Jesus, ele tem um fim.
Agora não havia mais necessidade de guardar o segredo, porque o plano de salvação de Deus já havia sido concretizado, Jesus já havia sido sacrificado, tudo estava concluído. Agora a ordem não é mais para guardar segredo, mas sim para anunciar esse segredo a todos os lugares, para todas as pessoas. Ide, fazei discípulos de todas as nações, diz Jesus, ensinando e batizando todas as pessoas. Por isso Jesus também quer que você e eu não guardemos segredo quanto a isso. A ordem agora é anunciar, divulgar, compartilhar a boa notícia de que Jesus é o Salvador, é o Messias, é o Filho de Deus que foi enviado a este mundo para nos resgatar, para nos libertar do pecado, da morte, da condenação eterna. Por isso, não guarde segredo. Conte isso a todos. Gostou desse vídeo? Então, por favor, compartilhe com outras pessoas, ajude a divulgá-lo também com seus amigos e seus familiares. Também peço que você se inscreva no canal e lembre de ativar o sininho para você receber notificações sempre quando um vídeo novo for postado aqui. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.